Recrutas com QI baixo enviados para um moedor de carne. Força física, inteligência e coragem podem ser algumas das qualidades geralmente exigidas de um soldado ideal. Mas em tempos de guerra, um país desesperado pode achar necessário relaxar essas condições para aumentar suas fileiras com mais tropas. Simplificando, os sonhadores que normalmente sentavam no fundo da sala agora se tornaram opções viáveis para o serviço militar, seguido por alguns anos de operações de combate brutais no exterior. As autoridades achariam mais conveniente fechar os olhos quando alguém reprovasse em uma prova de inglês, se agora essa pessoa pudesse ser enviada para lutar na linha de frente no Vietnã. E na década de 1960 foi exatamente isso que aconteceu quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, implementou um plano para aumentar significativamente o número de tropas americanas no Vietnã através do seu projeto 100.000, que era chamado de forma mais cruel pelos críticos de Os Idiotas de McNamara. A Guerra do Vietnã foi, em sua essência, uma guerra por procuração entre a União Soviética Comunista e os Estados Unidos. Segundo de uma série de conflitos que ficariam conhecidos como as Guerras da Indochina, a Guerra do Vietnã durou de 1955 a 1975 e foi resultado dos esforços do Vietnã do Norte para dominar o Vietnã do Sul. Apoiado tanto pela União Soviética quanto pela China, o presidente do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, buscava unificar todo o país sob um regime comunista. No entanto, o presidente Ngo Dinh Diem, líder do Vietnã do Sul, queria modelar seu país segundo os ideais ocidentais e rejeitava firmemente a agenda do Norte, acolhendo abertamente a ajuda militar dos Estados Unidos. Durante a guerra, Robert McNamara atuou como secretário de Defesa dos Estados Unidos, servindo sob os presidentes John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson de 1961 a 1968. Durante seu mandato, ele influenciou fortemente a ampliação do papel dos Estados Unidos no Vietnã e defendeu o envolvimento contínuo no conflito por anos. Sua disposição em gastar enormes quantias de dinheiro com tropas e recursos foi motivada pela percepção de que, se os norte-vietnamitas conquistassem o controle total do país, toda a região geográfica enfrentaria uma grande desestabilização causada pelo comunismo. Isso muitas vezes resultava em postura autoritária nas negociações políticas. Em um caso notável, ele desempenhou um papel fundamental na ampliação do envolvimento dos Estados Unidos na guerra, convencendo o presidente Kennedy a aumentar o número de soldados americanos estacionados no Vietnã como conselheiros de 900 para mais de 16.000. A ameaça vinda do norte o manteve ocupado durante toda a guerra, sempre preocupado com a desestabilização do Sudeste Asiático caso o comunismo prevalecesse sobre os ideais ocidentais. Apesar do aumento do recrutamento obrigatório em 1966, McNamara e os Estados Unidos enfrentavam dificuldades no país e o cenário se tornava cada vez mais sombrio. Após sofrer um número enorme de baixas, os Estados Unidos perceberam que os norte-vietnamitas realmente eram uma força a ser respeitada. Em 1965, Roberto McNamara visitou pessoalmente o país e, segundo relatos, ficou horrorizado com o que encontrou. Disse ao presidente Johnson que no início de 1966 eles teriam que enviar pelo menos mais 100.000 soldados para ter alguma esperança de garantir uma vitória sul-vietnamita. Percebendo que os Estados Unidos enfrentavam uma crise potencial, McNamara teve uma ideia que acreditava que ajudaria a acabar com a guerra no Vietnã e, ao mesmo tempo, proporcionaria treinamento e oportunidades para os não instruídos e os pobres. Em outubro de 1966, ele lançou o projeto 100.000, que tinha como foco recrutar aqueles homens que anteriormente haviam sido rejeitados pelo alistamento, reduzindo os requisitos de entrada. Após a Segunda Guerra Mundial, o requisito era ter um QI de 80 ou mais para poder se alistar no exército. Mas McNamara agora via que baixar padrões, como a nota mínima no teste das Forças Armadas e a exigência de diploma do ensino médio, era necessário para garantir o contingente extra que precisava. A pontuação exigida para o teste foi drasticamente reduzida em 6%, e os soldados não precisavam mais ter passado nos exames do ensino médio. Isso significava que aqueles que antes não tinham atingido a nota mínima de repente se viam elegíveis, embora não necessariamente aptos para a função. O objetivo era recrutar 40.000 desses homens no primeiro ano, e depois 100.000 a cada ano seguinte. McNamara os chamava de seus homens dos novos padrões, mas para todos os outros eles eram conhecidos pelo apelido cruel de Os Idiotas de McNamara. As reformas dele agora incluíam homens com deficiências físicas ou capacidade mental limitada,
e aqueles vindos de áreas de baixa renda que nunca tiveram uma chance real de continuar os estudos. A maioria tinha só 20 anos recém-entrados na vida adulta, e eram ingênuos para acreditar nas promessas de McNamara. Quando McNamara anunciou pela primeira vez o Projeto 100.000, ele nem sequer mencionou a possibilidade de entrar em combate. Em vez disso, foi apresentado como uma oportunidade para os desfavorecidos melhorarem sua educação e status socioeconômico, com a promessa de um futuro brilhante após a conclusão do serviço militar. No treinamento militar, esses homens tinham as mesmas expectativas e exigências dos demais soldados. Foram criadas 3 características para os homens do Projeto 100.000. Primeira, para quem tinha dificuldade de aprendizado. Número 2, para aqueles com problemas de saúde mental ou emocional, assim como para aqueles que simplesmente não tinham motivação. E número 3, para aqueles que estavam abaixo ou acima do peso e precisavam de uma rotina de exercícios. Após identificar esses problemas, eles ingressariam no treinamento básico padrão do Exército dos Estados Unidos e seriam designados a um ramo das Forças Armadas. Em março de 1969, havia aproximadamente 190 mil dos homens dos novos padrões de McNamara, prontos para serem encaminhados para as Forças Armadas. Não deve ser surpresa que 71% desses homens foram recrutados pelo exército que compunha a maior parte das forças de combate no Vietnã. Esses homens já tinham sido rejeitados ou considerados inaptos para o serviço antes da decisão de McNamara de reduzir os requisitos. Em outras palavras, eles não eram o melhor dos melhores, chegando para mudar o rumo da guerra. Muitos simplesmente não conseguiam fazer mais do que o exigido para o combate militar básico, mas ainda assim se viram enviados para o Vietnã como parte do exército. McNamara e, por associação, o presidente Johnson estavam mirando nas camadas mais vulneráveis e pobres da sociedade para proteger as classes médias de serem convocadas para o serviço ativo. O governo chamou o programa de sucesso, mas a verdade é bem mais perturbadora. No geral, os soldados do Projeto 100.000 tinham 3 vezes mais chances de morrer em combate, e aqueles que sobreviveram sofreram muito durante e depois da guerra. Durante toda a sua implementação, o programa foi visto como controverso. Hoje é reconhecido, na melhor das hipóteses, como uma medida desesperada e, na pior, como uma exploração horrível pelo governo dos Estados Unidos. McNamara prometeu descaradamente um futuro brilhante, enchendo essas pessoas de sonhos com vidas melhores, bons empregos e moradias das quais pudessem se orgulhar. O histórico de serviço militar deles deveria ser algo do qual eles também poderiam se orgulhar. A realidade era exatamente o oposto. Além de sofrerem mais baixas, os soldados do Projeto 100.000 de McNamara foram tratados de forma injusta durante seus dias no Vietnã e tinham mais chances de receber uma dispensa sob condições que não eram honrosas após o término do serviço. Fatos pelos quais outros soldados comuns seriam apenas repreendidos, como embriagar-se, responder a ordens ou negligenciar tarefas, resultavam em punições severas para os 100.000 de McNamara. Essas punições acompanhavam os soldados e afetavam todo o seu histórico de serviço. Ao final do projeto, em 1971, cerca de 180 mil soldados foram dispensados do exército como resultado dessas medidas. Infelizmente, o tratamento rigoroso não terminou aí. Após o fim da Guerra do Vietnã, muitos veteranos foram maltratados por um público americano revoltado e desiludido, cuja percepção da guerra havia se tornado desfavorável ao governo. Quem voltava da linha de frente só recebia os benefícios prometidos se tivesse sido dispensado com honra das Forças Armadas. Portanto, muitos homens do Projeto 100.000 não se qualificaram. Pior ainda, muitos deles descobriram que estavam em situação ainda pior do que antes da guerra, com 20.270 veteranos sofrendo de ferimentos de combate e outros 500 ficando com amputações devido aos seus ferimentos. Nada disso, no entanto, sequer começa a levar em conta o trauma psicológico que eles sofreram como resultado das atrocidades que presenciaram no Vietnã. Após o fim do Vietnã, a popularidade de McNamara diminuiu. Apesar de enfatizar os sucessos do projeto, o público manteve críticas às suas ações. Apesar de admitir publicamente seus fracassos nas décadas seguintes, ele jamais pediu desculpas formalmente. Ele continuamente deixava um grupo de fora de suas explicações e desculpas em relação à sua conduta durante a guerra. Os homens enquadrados nos novos padrões do seu Projeto 100.000